Muito bem-vindos à Escola Virtual de Altos Estudos em Direito. Nós temos aqui hoje a honra de receber o professor Rodrigo Campos, que é um grande advogado especialista em direito imobiliário, né? Com bastante tempo de atuação na área. É também o nosso coordenador científico da Escola Virtual de Altos Estudos em Direito nesta área de direito imobiliário. E o professor Rodrigo Campos vai falar essa noite sobre um problema muito sério que envolve aí o cotidiano dos advogados, que é os vícios nas construções edilícias e a responsabilidade civil da construtora. É muito comum o pessoal comprar apartamentos na planta, comprar imóveis e tal, depois na medida que eles vão sendo entregues, apresentar algum vício, racha aqui, racha ali. Isso é muito perceptível também em demandas coletivas, aquelas construções do Minha Casa Minha Vida, né? E aí o pessoal aciona a Caixa, que financiou o projeto, aciona a construtora, e aí alguns juízes entendem que a Caixa não deve entrar no processo, outros entendem que deve entrar, e o advogado fica meio perdido nessa situação como um todo, sem saber o que fazer, né? Olha, um cliente procurou você, eu comprei um imóvel na planta, ele foi construído, faz 6 meses que eu estou morando lá e agora está rachando o teto, está rachando a parede, o chão está soltando a cerâmica, é o quadrador. E aí ele quer saber o que ele pode fazer. Eu posso devolver esse apartamento e meu dinheiro de volta? Eu posso obrigar a construtora a corrigir o problema? Eu posso acionar a Caixa Econômica Federal, que foi quem financiou a obra toda do empreendimento, para ela entrar nesse processo? Como que isso funciona? Eu vou então, sem mais delongas, passar a palavra ao professor Rodrigo Campos, que vai nos presentear aqui com a sua participação. Professor Rodrigo, com a palavra. Boa noite, professor Narciso, tudo bem? Primeiramente, agradeço essa nova oportunidade de estarmos juntos aí por esse modal aí tão importante, né? Tanto conhecimento que a gente vem acompanhando e vem proporcionando a todo mundo, né? Por meio dessas plataformas digitais aí que são efetivamente o futuro. A provocação por esse tema é bastante interessante, porque realmente é o dia a dia dos advogados, né? Desde que nós tivemos a construção civil, ela sempre passa por períodos cíclicos, e desde o último boom que nós tivemos a partir de 2004 até 2012, 2013, nós tivemos uma série de novas obras entregues e algumas num tempo muito rápido, obras mal construídas, e que isso gera um passivo que precisa ser equacionado. Então, esse passivo, ele invariavelmente desemboca no judiciário, embora ele possa ser um passivo controlado, e aí eu vou iniciar já desde o que a construtora deve fazer para evitar esse tipo de passivo, né? Para depois algumas soluções quando efetivamente isso não seja mais possível evitar numa esfera extrajudicial. Muito bem, professor. Então deixa eu só entender uma coisa, até para a gente delimitar aqui o nosso âmbito de abordagem, né? Nós vamos analisar essa noite através de casos práticos, através de explicações objetivas, que é o grande escopo da Escola Virtual de Altos Estudos em Direito, o que fazer diante de vícios nas construções edilícias e responsabilidade civil da construtora. Então nós vamos analisar sob 2 prismas, 2 aspectos. Bom, se você é advogado da construtora e os clientes começam a reclamar de rachaduras, o que o advogado da construtora deve fazer para proteger o seu cliente e resolver o problema de uma maneira menos onerosa possível, certo? Estabelecendo quais são os reais limites da responsabilidade civil da construtora. E, por outro lado, depois, num segundo momento, nós vamos analisar se você é advogado dos consumidores, daqueles que compraram essa obra edilícia, o que eles têm de direitos, né? Pode acionar o ente financiador, como a Caixa Econômica Federal, ou não pode? Pode acionar a construtora? Qual é o limite disso tudo? Vamos começar então, professor, o seguinte: você é advogado da construtora.
A construtora está organizando lá um empreendimento imobiliário, uma incorporação imobiliária, que é um dos casos concretos mais acessados do nosso site lá da Escola Virtual. E hoje, no final da live, vocês vão receber o link para acessar gratuitamente esse caso concreto sobre incorporação imobiliária. Como fazer uma incorporação imobiliária do zero. O professor Rodrigo Campos vai presentear isso com esse caso concreto hoje. Professor, então você é advogado da construtora. Quais são os cuidados que o advogado deve ter com a construtora quando ela faz uma incorporação imobiliária? O que ele deve colocar no contrato sobre essas responsabilidades? O que deve ser feito numa situação como essa? Vamos lá, professor. A primeira questão que a construtora deve entender, deve ser orientada, primeiro é fazer um caixa para o pós-obra. Não existe obra sem pós-obra. Então, essa é uma primeira premissa. Então, as patologias construtivas, elas vão acontecer. A construtora, ela acaba tendo um passivo quando ela nega isso, né, internamente e não se prepara para o pós-obra. Então, a primeira solução é preparar um caixa, separar um percentual daquilo que ela consideraria lucro, que na verdade não é, para resolver as questões que vão surgir no pós-obra, que é obrigatório. Então, essa é uma primeira... Pela sua experiência com o direito imobiliário, qual o percentual que uma construtora deveria reservar sempre do seu ganho, que seria o lucro, né, para pós-obra, para problemas de pós-obra? Existem obras mais complexas e mais simples, mas a gente pode trabalhar entre percentual entre 2% a 5%, né, do valor aí da construção, como um caixa interessante, suficiente. E, obviamente, quando você não tem o uso disso, isso daí vai se tornando um lucro, né, ao longo do tempo, principalmente do período em que ele vai responder por isso. Nós temos um período de 5 anos pela legislação para que esses vícios sejam constatados, de forma geral, pelo artigo 618 do Código Civil. Então, a construtora, quando faz um empreendimento imobiliário, o ideal seria que ela pegasse de 2% a 5% do valor total da obra, guardasse isso no investimento financeiro e por 5 anos, para que durante esses 5 anos, se houver algum tipo de vício na obra, algum tipo de problema, ela já tem um caixa para poder resolver esse problema e não entrar numa situação de crise financeira aí. Essa seria a primeira orientação que se faz para o advogado que atua para as construtoras para um trabalho dito preventivo. É isso, professor? Exatamente isso, Narciso. Então, essa é uma primeira inteligente providência, né? Se preparar com caixa para fazer frente ao pós-obra, tão logo seja demandada, porque no início das ocupações, essas demandas elas são quase que diárias, rotineiras, e responder o mais rápido possível, deixar uma equipe para que atenda esse pós-obra de forma eficiente. Isso evita a judicialização e ainda garante um bom nome da construtora para eventuais obras futuras, né, que certamente vão acontecer. Hoje a gente fideliza, a construção é ativo, você troca de apartamento a cada 5, 6, 8 anos, não é que nem 30 anos como nossos pais faziam, então outro tipo de lógica. Então você garante essas duas coisas fazendo um bom caixa e reparando tão logo surjam esses problemas. Uhum. Então, essa é a primeira lógica que vai ser usada. Você vai ajustar para viabilizar um caixa ali para reparar futuros danos. Bom, agora, o que fazer diante... Então, durante os 5 primeiros anos, quando é entregue a obra, a construtora tem responsabilidade integral. A pergunta é, o agente financiador como a Caixa também é devedor solidário com a construtora ou não? Quando ela contrata o financiamento, a produção, né, o financiamento da obra, e ela tem poderes, inclusive, para trocar a construtora diante da falha dessa, né, eu entendo que ela também assuma esse risco em relação ao pós-obra, se não cumprido pela construtora de forma direta. Então, eu penso que sim, nessa modalidade de contratação. Quando ela é agente financiadora da obra, entendo que ela traz ela ganha o bônus, obviamente, de esses clientes aí receberem, né, e contratarem diretamente com ela, mas também o ônus de responsabilidade
solidária aí na falta dessa construtora fazer os reparos devidos. É claro que a jurisprudência ela tem vieses diferentes, né, mas eu entendo que essa seja a solução mais adequada. Então, nós estamos falando de uma responsabilidade subsidiária ou solidária. Ou seja, primeiro a construtora responde, se ela não responder, se chama o agente financiador, ou a responsabilidade é solidária, eu posso acionar qualquer um dos dois? Isso, eu faço mais uma ressalva, que sempre que há essa contratação, existe um seguro. Então, a Caixa ela tem um seguro para isso também. Então, quando a construtora contrata com a Caixa, ela também paga um seguro. Então, existe um lastreamento disso. E penso que uma responsabilidade subsidiária, melhor dizendo, em relação à construtora, né? Na falha dessa, ou na falta dessa, pode-se buscar o agente financeiro, aí, o financiador da obra. Ok. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte: qual é o limite dessa responsabilidade? A construtora ela está obrigada a reparar que tipo de dano dentro da obra? Bom, ela tem que dar uma garantia integral, tanto em relação aos materiais, né, quanto à construção em si, a estrutura e os materiais aplicados na obra. Então, essa garantia ela é sobre toda a construção. É claro que existe, quando se faz uma entrega de obra, você tem lá as garantias de cada tipo de estrutura. Então, e isso existe uma norma brasileira de desempenho, a 15.575, que trata, inclusive, as formas de trabalhar essas garantias. Por exemplo, a gente tem um prazo lá de 5 anos para a constatação dos vícios, que está lá no Código Civil, no 618. Mas eu tenho situações diferentes dentro da obra. É como se o adquirente também tem responsabilidades para a manutenção disso, né? Não é simplesmente imputar à construtora qualquer tipo de falha se, por exemplo, ele não obedeceu, né, o manual de entrega, se não fez as coordenações que ele precisa fazer em relação a esquadrias, em relação ao uso desses equipamentos. Então, tem que haver uma diferenciação disso, né? Mas a responsabilidade é tanto pelo solo quanto pela estrutura e os materiais aplicados por parte da construtora. Quais são os elementos, professor, que normalmente excluem a responsabilidade da construtora? O que é mais comum que o senhor vê no dia a dia, no seu dia a dia de trabalho, quando o adquirente faz o que no imóvel que daí excluiria a responsabilidade da construtora? O mau uso do imóvel. Por exemplo, vou te dar, o sujeito tem lá as esquadrias, não é? Então ele deixa lá a janela aberta, chove, faz sol, ele não cuida do uso, ou é muito comum nos condomínios, principalmente mais simples, não se fazer a eleição do síndico e aí não se tem uma gestão de pintura, de conservação, que é natural, que é obrigatório dessa obra, e aí é que surgem os problemas. Então, a exclusão dessa responsabilidade se dá pelo mau uso. Quando o uso não é adequado dos equipamentos que eu tenho na obra, eu consigo um viés de exclusão. Sempre então, nesse caso, teria que fazer uma perícia, né? A construtora, então, diante da demanda do consumidor, do adquirente, ela vai lá com o engenheiro e tal, faz um laudo técnico, tira a fotografia, explica tudo direitinho e com base nisso toma a decisão. Olha, isso aqui é nossa responsabilidade, a gente vai corrigir, ou isso não é nossa responsabilidade porque decorre de mau uso. Então essa é o termômetro, vamos assim dizer, de como corrigir, qual é a responsabilidade da construtora, é isso? Essa é a melhor dinâmica. Geralmente a provocação parte pelo adquirente ou pelo condomínio, e aí uma pequena diferenciação. Em regra, a legitimidade é do condomínio para os defeitos em área comum do edifício e do comprador, do adquirente, com os defeitos em áreas privativas. Então, primeiro a provocação deles, né, o condomínio ou adquirente, amparado ou não por um laudo, e a resposta da construtora, geralmente porque ela tem esse poder e o conhecimento em relação à obra e, obviamente,
um poder econômico em regra maior, ela produz um laudo para contrapor esse laudo inicial que geralmente lhe imputa a responsabilidade, e a partir daí uma negociação, uma tentativa de resolução extrajudicial dentro dos elementos que efetivamente ela considere que houve falha na prestação, aí, no fornecimento aí, dos materiais ou na construção, na prestação desse serviço que aconteceu. Importante dizer que é uma relação de consumo, não é, Narciso? Então, a análise disso, se for ao judiciário, ela vai ser uma análise sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Isso imputa mais problemas para a construtora, inversão do ônus da prova, uma dificuldade para que ela reverta isso, né? Então, isso tem que... Então, o ideal aí é que o advogado que assessora construtoras, que ele converse com a construtora para que ela, no decorrer da obra, faça um caixa aí de um valor de aproximadamente até 5% do valor da obra para o pós-obra, que eventuais vícios que venham ocorrer na construção, fissuras, rachaduras e tal, há uma responsabilidade integral da construtora pelo prazo de 5 anos, então que ela possa resolver isso rapidamente, e quando ela é demandada pelos compradores com relação a algum tipo de problema no imóvel, que ela envie um engenheiro para fazer fotografias e laudo e identificar se aquilo é efetivamente um vício de construção ou se é um mau uso do adquirente lá que acabou gerando aquele dano, de forma a documentar isso daí. Muito bem, então nós vimos o que deve ser feito do lado das construtoras. Vamos ver agora, professor, o que deve ser feito pelo lado dos adquirentes. O adquirente comprou um imóvel, esse imóvel começou a apresentar rachaduras e tal, ele está insatisfeito com essa compra, e eu pergunto, é possível, diante desses vícios, ele chegar para a construtora e dizer assim, eu estou desiludido com esse imóvel, quero devolver o imóvel, quero meu dinheiro de volta. Isso é possível ou não? O máximo que ele consegue é pedir que seja consertado aquele vício que apresentou no imóvel. É possível ele pedir, né, o desfazimento do negócio, né, quando constatado que efetivamente esses danos decorrentes da construção macularam a compra, então é possível. Como é possível buscar um abatimento do preço? Geralmente essas aquisições elas se dão de forma parcelada, e comprovados esses danos, buscar um abatimento do preço final, ou efetivamente o desfazimento, para que ela perdeu a compra, o desejo da compra, tudo que ela projetou para aquele imóvel, e eventualmente, né, eu faço essa ressalva, se os danos foram de tal forma a gerar uma mácula, talvez um dano moral, inclusive, numa judicialização, isso dependendo das comprovações, né, e aí a casuística vai levar a ele ter o direito a buscar um dano moral aí, acessório ou não, né? Então, para quem adquire um imóvel e esse imóvel apresenta vícios de construção, o primeiro passo, então, é fazer contato documentar isso, né, professor? Através de fotografias e tal. Uma dica importante, Narciso, que as pessoas não fazem, mas que eu julgo muito importante. Todos os materiais a serem utilizados na obra, isso e a qualidade deles, existe, quando do registro da incorporação, um quadro de áreas, e dentro desse quadro de áreas tem o quadro dos materiais a serem utilizados na obra, inclusive com os tipos de materiais a serem utilizados. Por exemplo, a fechadura tem que ser da marca XYZ, né, as tintas, ou seja, todos os materiais estão lá descritos. Então, uma primeira verificação é se os materiais que foram descritos nesse quadro de áreas, né, nesse quadro que está lá no registro de imóveis, se eles foram aplicados efetivamente na obra. Então, a primeira análise é essa. Efetivamente foi material? Por exemplo, a construtora, invariavelmente, ela coloca o padrão daquela obra. Olha, vai ser uma obra de padrão X. Será que os materiais estão compatíveis com esse padrão que efetivamente foi construído e não só o que foi apresentado? Então, essa é uma primeira constatação de fácil constatação, porque esse documento fica arquivado lá no registro de imóveis, né? Então, o consumidor, o adquirente do imóvel, se ele está diante... Uma das coisas que ele pode fazer quando ele vai receber as chaves é ir no registro de imóveis,
pedir uma cópia deste documento onde consta em cada área que tipo de material deveria ter sido aplicado e conferir. A fechadura é da marca tal, a cerâmica não sei o que, os metais, ali vai estar tudo especificado. Conferir se está tudo de acordo com a obra, né? Mas aí tá tudo ok, tá tudo certinho, etc. Se não tiver, ele já vai lá conversar com a consultora. Olha, era para ter colocado a fechadura da marca tal, o vaso era da marca X, vocês botaram a marca Y. Então, eu já posso pedir de pronto um abatimento no preço que eu negociei, que eu estou pagando e tal, etc. Bom, mas diante dos vícios, ocorreram vícios, rachaduras e tal. Então, o consumidor, o adquirente, ele pode procurar a construtora, professor, e dizer o seguinte, olha, eu não quero mais imóvel, quero meu dinheiro de volta. Isso é possível diante de qualquer vício que ocorra no imóvel, mesmo que não seja um vício grave. Por exemplo, vamos imaginar que na sala começou a aparecer uma rachadura. Não é muito grande, mas uma rachadura apareceu na sala. O adquirente ele pode chegar para a consultora e dizer, olha, como tem essa rachadura, por menor que ela seja, eu queria um prédio que nunca rachasse. Já viu ali, eu não quero mais isso aí, me desiludi. Isso é possível ou não? Não, eu entendo que tem que se aquilatar os tamanhos dos danos, né? Em se tratando de vícios estruturais ou problemas que levem a uma mácula da compra, eu entendo que é possível fazer esse desfazimento do negócio sem dúvida. Mas qual é a linha, professor? Qual é o limite? Até onde o adquirente pode dizer assim, não, deste ponto para cima é o que eu vou devolver o imóvel, desse ponto para baixo eu não tenho o direito de devolver o imóvel. Qual é o limite para que o adquirente saiba quando ele pode devolver o imóvel, não quero mais, quero meu dinheiro de volta, e quando ele não pode, por lei, devolver o imóvel? Ele é obrigado a aceitar o conserto do imóvel. Quando esses vícios eles possam afetar a segurança, quando eles possam afetar o que foi apresentado em termos de produto para ele, e ele efetivamente tem um negócio diferente. Então, eu entendo que vícios graves, e aí nós estamos falando de um conceito que ele precisa de uma prova técnica, precisa de um anteparo técnico para chegar a essa conclusão. Não entendo que qualquer tipo de vício de qualquer grau, né? E aí, então, podemos falar em graus. Então, se eu tiver um grau efetivamente grave de produto, eu posso buscar esse desfazimento, essa devolução. Do contrário, se ele puder ser resolvido, né? Porque, mais uma vez, construção tem patologias, isso é fato. Aí eu penso que haja uma solução ou um abatimento proporcional ou eventualmente, o que geralmente acontece, uma obrigação para que a construtora repare esses vícios. Ok, então as alternativas que o adquirente tem são, primeiro, se o vício for um vício que coloque em risco a própria moradia da pessoa, for uma coisa muito grave, ele pode pedir a devolução do seu valor e entregar o imóvel. A outra possibilidade é pedir o conserto do imóvel e o respectivo cumulado com o abatimento no preço, ou ele pode inclusive chegar para a construtora, não, então vocês me abatam o preço e eu vou consertar. Como é que isso é negociado normalmente, professor? Isso é livre negociação, né, das partes, e aí existe uma dinâmica que eu acho interessante. Se puder obter o valor e você cuidar dessa obra, é melhor para a construtora, porque invariavelmente os reparos às vezes não ficam a contento da parte, né? Então, às vezes a construtora manda reparar e não fica exatamente como a parte deseja. Então, se a construtora puder fazer o pagamento desse valor e a solução do problema o próprio adquirente conseguir fazer ou contratar, é melhor para a construtora. Então, é uma solução benéfica se houver o pagamento, né, o pagamento em dinheiro para que se resolva isso. Do contrário, é a própria construtora que vai ter que fazer, né, se ela não quiser fazer o pagamento em dinheiro, né, vai ter que resolver o problema. Ok, então nós temos aí essa possibilidade.
Quando nós temos um vício que parta da construtora e o adquirente ele fica insatisfeito com o imóvel, se o vício for grave, aí somente se o vício for grave, comprometer o uso do imóvel ou a destinação para a qual ele foi construído, é que vai caber então o pedido de devolução do imóvel mediante o ressarcimento de tudo que foi pago. Agora, se não for esse o caso, o adquirente, então, pelo que o professor Rodrigo está nos colocando, ele pode pleitear para a construtora diretamente que ela faça a correção do problema, às suas expensas, ou dizer para ela o seguinte: olha, eu fiz aqui um orçamento e quero, ou vocês consertam, ou eu gostaria de consertar, e aí vocês me abatem das prestações que eu ainda estou pagando do imóvel. Então, isso é uma possibilidade, e me parece que se isso partir da construtora, para ela até é melhor, porque geralmente acontece o seguinte: a construtora vai lá, arruma. Aí o cara diz: ah, mas não ficou bom, não sei o que, aí vem aquela reclamação, né? Agora, se a construtora diz: olha, nós temos dois caminhos aqui, se você quiser pegar um profissional da sua confiança e fazer um orçamento, a gente dá uma olhadinha, a gente aprova o orçamento e você faz o serviço, a gente paga ele, isso pode ser uma forma de resolver, ou a gente manda um dos nossos profissionais aqui resolver. Então, deixar isso nas mãos do adquirente também é interessante, porque daí nós teríamos uma possibilidade de qualquer reclamação, a construtora dizer o seguinte: olha, mas você que fez, então a responsabilidade passou para o teu prestador de serviço, que foi da pessoa da tua confiança, né? Então isso também é uma possibilidade. Agora o seguinte, professor, além dos danos, então eu vou fazer essa pergunta, eu vou instigar a construtora a me dar uma solução para o problema, e aí eu só vou judicializar se ela apresentar uma pretensão resistida, ou seja, ela não consertou, não fez nada, ficou se enrolando, aí eu vou entrar na justiça. Eu teria como, diante do vício, entrar direto da justiça, ou haveria uma falta de interesse de agir? Como isso tem acontecido na jurisprudência do direito imobiliário? Eu penso, primeiramente, né, Narciso, que pode-se entrar diretamente em juízo, né? Invariavelmente, em juízo, vai se decidir por uma perícia judicial, né? Uma perícia de confiança do juízo, em que as partes aí vão nominar os assistentes técnicos, e invariavelmente essa perícia vai permitir ao juízo a avaliação do que efetivamente existe, né? Claro que, como eu falei, nós estamos numa relação consumerista em que há a inversão do ônus da prova, então não há necessidade de o adquirente inicialmente fazer essa prova como condicionante de ele ter o direito. Então, há a possibilidade de ele ingressar Isso é importante, professor, isso é muito importante, porque, veja bem, geralmente, para você entrar com um processo judicial, você tem que mostrar interesse de agir. O que é interesse de agir? É mostrar que você tem uma pretensão contra a parte contrária e essa pretensão é resistida. A outra parte não quer dar aquilo que você está pedindo para ela. Bom, como nos empreendimentos imobiliários nós temos uma construtora e temos adquirentes que são consumidores, nós estamos diante de uma relação de consumo. E como aí há uma inversão por força de lei do ônus da prova, o adquirente simplesmente entra com a ação sem a necessidade de provar que há uma pretensão resistida, porque essa pretensão aí seria, a ausência de pretensão resistida seria um ônus da construtora. É isso, professor? Existe uma responsabilidade objetiva, primeiramente, né? Em que ele precisa mostrar o dano, mas efetivamente essa prova, pela inversão que nós temos lá, a partir dos princípios do CDC, que são aplicáveis a essa relação de construção, elas teriam que ser feitas pela construtora, lá pelo artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Então, basta que ele mostre o dano, né, minimamente, relate essa prova, coloque que efetivamente é uma relação de consumo, uma responsabilidade objetiva da construtora, e efetivamente a construtora é que vai ter que provar que efetivamente aqueles danos não são decorrentes da má construção, do mau fornecimento dos materiais, ou seja, é uma ação muito difícil, em regra, para a defesa da construtora. Em regra, são ações bem difíceis
de defesa, né? Porque principalmente dos vícios aparentes. Então, a melhor alternativa é tentar a composição, porque em não acontecendo, a inversão do ônus da prova vai demandar que a construtora prove que efetivamente aqueles danos não decorreram da atividade, da ação dela, né? E uma coisa interessante que o professor colocou aí é a questão da responsabilidade objetiva. Quando nós ingressamos com uma ação judicial e vamos buscar responsabilidade civil, nós vamos ter dois tipos: a responsabilidade civil subjetiva e a responsabilidade civil objetiva. Qual é a diferença entre elas? Na responsabilidade civil subjetiva, eu tenho que provar que houve culpa. Não adianta provar que eu sofri um dano e que quem causou o dano foi aquela pessoa. Eu tenho que provar que ela agiu com culpa, ou seja, por imprudência, por negligência ou por imperícia. Essa é a responsabilidade subjetiva. Agora, neste tipo de relação, que é uma relação de consumo, em que o adquirente, consumidor, compra o imóvel de uma construtora, nós temos aí uma responsabilidade objetiva. O que muda em termos probatórios? O consumidor, o adquirente, na sua petição inicial e na prova que vai trazer aos autos, ele vai se preocupar só em mostrar duas coisas. Primeiro, que ele sofreu um dano. Tá aqui a rachadura do meu apartamento, tá aqui o vaso que não está funcionando, etc. Segundo, ele vai mostrar o nexo de causalidade entre este dano e o agente que teria sido responsável por isso. Bom, quem construiu isso aqui foi essa construtora X, com a qual eu tinha um contrato de compra e venda, de uma incorporação imobiliária e tal. Então, eu tenho o dano e tenho o agente causador do dano. Ponto. Não se perquire na responsabilidade civil objetiva o item culpa, não há necessidade de provar culpa. Agora, professor, e caso fortuito e força maior? Como é que fica nessas situações? Exemplo, nós tivemos uma situação lá, está se tornando cada vez mais comum aqui em Santa Catarina, esses ciclones de alta envergadura e tal. O cara compra um prédio, está novinho, foi entregue, na semana seguinte dá um ciclone extratropical e tal, e destrói parte da construção. Neste caso, nós temos aí um evento de força maior, de caso fortuito. O que acontece? Há responsabilidade da construtora nesse caso ou não? Eu penso que essa seja uma das poucas hipóteses de excludente de responsabilidade, porque é um fato que ela não podia controlar, né? Um fato, um exemplo que o professor citou, um evento da natureza que não se pode controlar, que não se tem como prever, inclusive a extensão disso, né? E uma vez comprovada apenas que o serviço foi bem feito, foi bem executado, eu penso que seja uma das causas de excludente de responsabilidade, juntamente com aquela que já mencionamos, o mau uso do imóvel. As duas grandes possibilidades de exclusão dessa responsabilidade da construtora são essas. O caso fortuito, o evento aí, ou a força maior, são excludentes dessa responsabilidade de indenizar, ao meu ver, né? Uhum. Então nós temos aí bem forte a aplicação da teoria da responsabilidade civil objetiva, que é o seguinte: na responsabilidade objetiva, quem entra com a ação prova que sofreu um dano e que o responsável pelo dano foi a construtora, porque ela foi quem edificou aquele prédio. A construtora só tem duas possibilidades legais e constitucionais de excluir a sua responsabilidade. Primeira delas, como nós falamos, caso fortuito ou força maior, né, um evento imprevisto que não dá, daí nesse caso a responsabilidade objetiva é excludente, e o outro é a chamada culpa exclusiva da vítima, quando o próprio adquirente, pelo mau uso do bem, ele gerou o dano para o imóvel e agora ele não pode se beneficiar da própria torpeza. É isso, né, professor? Agora o seguinte: e os chamados danos morais? Nós temos, além dos danos materiais, nós podemos incluir danos morais e lucros cessantes, etc. Porque às vezes o imóvel ele é comprado para abrir um estabelecimento comercial. Dá um vício de construção, a pessoa fica sem poder operar o imóvel, usar o imóvel para fins comerciais. Ela poderia, neste caso, acumular o pedido de danos materiais com danos morais e lucros cessantes ou não?
Eu penso que sim. Nesse caso, é necessário uma prova positiva nesse sentido, né? Primeiro, no sentido de que a aquisição se deu para um uso específico, e no imóvel comercial isso fica mais claro, o desenvolvimento de uma atividade, muitas vezes, vamos supor, o sujeito tinha lá ele desenvolvia uma atividade num imóvel locado, e ele optou por migrar essa atividade dele para um imóvel próprio, fez a aquisição, e o imóvel apresentou um problema que ele não pode sequer desenvolver a atividade dele, e ele já não pode voltar para o imóvel locado, então eu penso que, de fato, aí tem uma hipótese de buscar um ressarcimento aí pelo que ele deixou de auferir por não poder exercer a atividade. Então, é uma hipótese bem considerável. E a questão do dano moral é provar que houve, em decorrência desses problemas, uma mácula, né? Algo que interiormente gerou um problema e que isso careça de uma reparação. Então, mas aí, nesses dois casos, eu penso que deve haver uma prova positiva, né? Nesse sentido, para que ele consiga oferir essas duas possibilidades. Mas na casuística, a gente vê acontecer isso, exatamente essas hipóteses. Às vezes parecem hipóteses de sala de aula, né, que não acontecem, mas no dia a dia elas acontecem sim, né, e só quem está na pele aí consegue ver que realmente alguns casos exigem a reparação do dano moral, alguns casos exigem a fixação aí dos lucros cessantes, porque realmente bota em risco uma atividade. Imagine que uma atividade que é prestada de forma contínua, por um problema como esse, você sai do mercado por X tempo até resolver isso, né? Imagino que isso tenha, sim, a reparação devida, né? Professor, outra questão. Quando nós estamos falando de vício na construção, nós vimos que a responsabilidade é objetiva, ou seja, eu não preciso provar que houve culpa da construtora, negligência, imprudência ou imperícia. Basta provar o dano, e o nexo de causalidade entre o dano é a ação ou omissão da construtora. Mas a pergunta é, e no caso do dano moral e dos lucros cessantes, a responsabilidade da construtora seria também de cunho objetivo? Bastaria demonstrar o dano moral e o nexo causal, ou aí nós temos a responsabilidade subjetiva da construtora? Haveria sim a necessidade de provar culpa para ensejar ela a responsabilização pelo dano moral e lucros cessantes. Como é que fica essa situação? Eu penso que sim, eu penso que deve haver uma prova positiva nesses itens, né? Vamos chamar isso de itens acessórios, né? Nesses itens acessórios, eu penso que sim. Responsabilidade extracontratual, né, professor? Vamos chamar de responsabilidade contratual aquela que é do empreendimento, e extracontratual essas outras aí, então. Isso, deriva do vínculo direto a contratual, em que ele se comprometeu a adquirir a unidade X, né, pelo preço, então, né, e condições estabelecidas, e uma responsabilidade extracontratual em relação à questão do dano moral e dos lucros cessantes, eventualmente, pelo que ele deixou de auferir por não conseguir utilizar o imóvel, né? E aí isso depende de uma prova positiva para que se chegue na obtenção dessas reparações. Então, quando o senhor fala em prova positiva, o senhor está querendo relatar que haveria necessidade de demonstrar culpa. Não estaremos mais diante de uma responsabilidade objetiva da construtora. Então, a responsabilidade objetiva da construtora, em resumo, ela seria a contratual, o que ela se obrigou contratualmente a entregar para o adquirente. A responsabilidade, então, essa seria objetiva. Não há necessidade de provar culpa. A responsabilidade extracontratual seria, então, os eventuais danos morais que esse vício viesse a causar, reflexamente, e os lucros cessantes que, eventualmente, o adquirente venha a sofrer. Aí, nesse caso, nós teríamos, então, uma responsabilidade chamada subjetiva. Haveria necessidade de provar o dolo ou a culpa, professor? Penso que sim. Na primeira hipótese, na responsabilidade contratual, tem-se a teoria do risco, né, e a responsabilidade objetiva, e nesses demais pedidos, né, a necessidade da comprovação de culpa
para atingir a responsabilidade extracontratual, né? Embora tudo tratado numa mesma demanda, né? Uhum. Muito bem, então, professor. Então, nós tivemos aí uma abordagem bem interessante. Nós vimos, então, como o advogado deve se preparar tecnicamente e o que ele deve fazer para proteger os interesses da construtora no que diz respeito à responsabilidade civil de vícios nas condições edilícias, como ele deve proceder já ao projetar o empreendimento e seus custos, né, já deixando uma reserva de até 5% para o pós-obra. E depois vimos como se deve agir como construtora diante de eventuais vícios que venham a acontecer, tentar resolver tudo na via extrajudicial. Vimos, por outro lado, como os consumidores devem agir, né, os adquirentes, a aplicação do CDC na responsabilidade contratual e a responsabilidade subjetiva desses danos reflexos, os danos morais e os danos materiais. Agora, professor, contra quem, se não houver acordo extrajudicial, não foi possível se ajustar isso, eu quis devolver o imóvel que eu adquiri para a construtora, porque esse imóvel tem um vício muito grave, eu tenho medo que esse troço venha desabar em cima da minha família, eu quero devolver isso daí. Bom, mas a construtora não aceitou. Ela disse, não, eu conserto. Não, mas eu não quero mais conserto, isso aqui está muito perigoso. Neste caso, eu vou entrar com a minha ação só contra a construtora. Se foi o imóvel financiado pela Caixa, ela também entra no processo. Qual é a melhor alternativa nesse caso para se ter uma solução rápida e célere? Nós temos aí, no caso de demanda, Narciso, três figuras que estão na alça de mira dessa responsabilidade. Nós temos construtora, que tem esse vínculo direto com a obra. Nós temos a incorporadora, porque aí nós temos duas figuras diferentes. Eu posso ter uma incorporadora que é diferente da construtora. Então, eu posso ter empresas fazendo essas hipóteses diferentes, e aí a Lei 4591, que é a Lei de Condomínios e Incorporações, ela traz lá no artigo 43, inciso 2º, a responsabilidade entre essas solidária, entre construtora e incorporadora, em relação ao adquirente da unidade. Então, tenho essas duas figuras, que é comum aqui no mercado uma mesma empresa fazer as duas funções, mas elas podem fazer, eu posso ter empresas diferentes fazendo essas funções, de incorporadora, aquele que projeta, que é o responsável por coordenar, e eu tenho a construtora, que efetivamente é aquela que bota a mão na massa. Se houver duas figuras diferentes, as duas devem compor o polo passivo dessa demanda, né, pois tem responsabilidade solidária. E a terceira figura, se houver um financiamento da obra, né, pelo agente financeiro, que ele também deva compor esse polo passivo da demanda para responder em relação a essa reparação. Então, tem que se avaliar, obviamente, dentro do contrato, nesse tipo de relação, se eu tenho uma incorporadora e construtora como pessoas diferentes, e aí não se pode perder a chance de acionar ambos, né? E se há ou não financiamento dessa obra pelo agente financeiro, e também deve-se trabalhar a inclusão dela no polo passivo. Então, essas três figuras, todas elas lastreadas pela legislação. Bom, e se a construtora tiver mal das pernas, professor, que às vezes é muito comum, né? A construtora às vezes entra em recuperação judicial, está com dificuldade e tal. O que se faz numa situação dessa? O que o adquirente pode fazer para tentar resolver o problema dele? Vamos supor lá, recuperação judicial. E aí? Então, por isso, a primeira coisa que se faz é avaliar essa construtora, avaliar qual é o tamanho do passivo. Essa avaliação, inclusive, professor, ela tem que ser feita antes da compra, né? A gente aí puxando um pouco a sardinha para nós advogados, é muito comum as partes não se aconselharem antes de fazer a aquisição do imóvel, não fazerem uma due diligence imobiliária, em que esses passivos, os passivos não nascem de um dia para a noite, né? Quando você fala que uma empresa entrou em recuperação, ela vem dando sinais de quebra, né, até que isso aconteça. Então, a primeira hipótese é você se aconselhar antes de fazer a aquisição. Pois bem, se não foi possível evitar isso, né, se a quebra foi
repentina ou durante o período aí da construção, deve-se buscar essas outras pessoas para compor o polo passivo, para que você tenha um direito que efetivamente seja útil, que você possa satisfazê-lo ao final de uma demanda judicial, para você não ter aquela inesperada situação de ter uma sentença transitada em julgado para colar na parede e não conseguir satisfazer o seu crédito, né? Até porque, numa situação de recuperação judicial, existem créditos prioritários aí para responder, né? Invariavelmente, nessa situação de quebra, existem créditos trabalhistas, créditos tributários que vão passar na frente do seu crédito. Então, a primeira situação e melhor é a avaliação contra quem postular e tentar, quando fazer a aquisição, verificar que é uma empresa que tenha condições de responsabilidade. Obviamente, se ultrapassar, e aí pode-se fazer uma prova, de tentar buscar patrimônio dos sócios, né, dessa empresa, que se responda, talvez, uma pessoa física, né, uma vez comprovada ali essa... Mas eu poderia, nesses casos, acionar a Caixa, por exemplo. A empresa está em recuperação judicial, dela eu não vou conseguir dinheiro. A Caixa financiou toda a obra. A Caixa, outro banco. Eu posso entrar contra a instituição financeira? Pode entrar contra a instituição financeira, buscar a reparação e depois a Caixa que tente se ressarcir ou uma ação regressiva aí contra a construtora, né, se efetivamente sobrar algum crédito para ela satisfazer. Penso que sim. Uhum. Muito bem, então, professor. Então, com isso, acho que fizemos aí um bom trabalho de ajuste aí sobre a principal problemática que envolve os vícios nas construções edilícias e responsabilidade civil da construtora. Um detalhezinho que eu acho importante a gente mencionar, a questão dos vícios redibitórios, que numa construção nós temos bastante também. Aqueles vícios que não são aparentes, né? Vou te dar um caso concreto que aconteceu lá no escritório, uma construção já entregue há algum tempo, acima dos 5 anos, em que, em tese, a construtora responderia, né, pela constatação dos vícios, mas esses vícios que existiam eram vícios na tubulação de água quente, e que foi constatado, né, num primeiro problema após os 5 anos, mas que o material era de péssima qualidade. Então, o direito não cessou nos 5 anos para os vícios redibitórios, porque eles aí têm um prazo de constatação a partir de que se tome conhecimento deles. Então, a situação não é tão cartesiana e simples para os vícios redibitórios, né? Exatamente. Vamos definir vícios redibitórios para o nosso público aí, professor. O que se entende dentro do direito imobiliário por vícios redibitórios? Aqueles vícios que você não tem condição de verificar, que não são aparentes, que você não tem condição de verificar numa constatação simples, né? Como é o caso de encanamento, né? Como é o caso de encanamento. Então, seria o exemplo mais clássico, né? Que você teria que quebrar parede para verificar a qualidade desses materiais. E a partir de que isso apareça por algum problema e que você necessariamente tenha que quebrar a parede e verificar, nós entendemos que esse é um vício redibitório e que o prazo para fazer a composição e para acionar nasce do conhecimento desse vício, né, e não na regra geral lá do 618. Ok, então muito importante isso. Olha, a gente viu coisas muito interessantes essa noite, nós vimos coisas que são práticas e que ajudam efetivamente quem atua ou quer atuar em direito imobiliário. Então, eu recomendo que quem não conseguiu assistir toda essa live desde o início, onde nós falamos no primeiro momento como o advogado deve orientar as construtoras quando elas estão fazendo a obra lá, de como organizar o seu lucro no final da obra para já se resguardar nos 5 anos seguintes à obra contra eventuais vícios de construção. Nós vimos também como o advogado da construtora deve atuar diante do aparecimento dos primeiros vícios de construção, né? Como ele vai resolver isso extrajudicialmente, que é sempre uma solução melhor do que a via judicial. Vimos depois como o advogado do adquirente do imóvel deve agir,
tanto na via extrajudicial quanto na via judicial, os prazos prescricionais que existem, a responsabilidade contratual objetiva e a responsabilidade extracontratual dos lucros cessantes, dos danos morais. Então a gente viu um conteúdo bastante interessante, bastante rico aqui. Se você não assistiu essa live na íntegra, você pode acessar o site da Escola Virtual de Autoestudo em Direito, www.evaed.org, e lá você vai encontrar na aba Lives a íntegra de todas as lives que nós já fizemos, inclusive essa. Então, em 2 dias, ela vai estar disponível para que vocês possam assistir esse conteúdo quantas vezes quiser. Professor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Nós temos que andar antes que o Instagram nos derrube, porque depois que fecha 1 hora ele cai a conexão, né? Foi um privilégio debater esse importante assunto essa noite com o senhor. Tenho certeza que o nosso público aproveitou bastante e vai poder aproveitar aí assistir várias vezes essa live lá no nosso canal, no nosso site da evd.org. Muito obrigado, professor. Um grande abraço aí, viu?